Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado para trazer informação para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora. E novamente, mais uma vez, não por opção minha, eu estou aqui com... Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. Eu vim até com o uniforme da firma hoje. Eu zoei. Tá? Eu vim Achei até com o puxa uniforme saco. da firma, mas você, de certa forma, também veio, pelo menos numa cor aproximada. É uma cor próxima. Por quê? Porque você deve estar se perguntando, pô, mais de 25 episódios, só agora o cara vem com uma roupa da firma, porque o episódio de hoje, ele é um episódio caseiro, ele é um episódio que joga dentro de casa. Mas primeiro um adendo, primeiro episódio no nosso novo estúdio, Ai, correto? sim! Gente, Vamos se falar quiser alugar, é da nossa agência parceira, chama Artemia, aluguem, show. Isso aqui vocês podem alugar personalizado do jeito que vocês quiserem, pra vocês verem como ficou lindinhos de comprar alugar agora, né? Enfim, boa. Hashtag Merchan. E, então, estamos de casa nova para um episódio que também a gente vai fazer um episódio de dentro de casa, que a gente trouxe um convidado hoje do Compra Aluga Agora, Sim. que não é o Fábio, que já veio aqui umas 10 vezes, antes que o pessoal ache que seja. O nosso convidado de hoje é o nosso Head de CS, que eu preciso... O que é CS? É, exatamente, para quem É ainda não tá... Counter-Strike? Counter-Strike. Olha, tem dias que até parece, Sim, né? Não, é Customer Success, ó, nome chique, nome gourmet. Mas é Inglês tá em dia. esse povo que se preocupa com o bem-estar e a experiência dos nossos clientes. Ou seja, eles se preocupam com a coisa certa, Sim, com certeza. certo? Então a gente está aqui com Robertson Júnior. Você vê que o nome do cara já é chique, né? O nome do cara já é chique, Não, mas... eu ouvi você mas apreensivo. Será que mas tá tudo certo? apesar dessa finesse do nome, a gente tá falando com um mineiro bem mineiro, mineiro raiz. Sim. Júnior, vou te chamar de Júnior, que é como a gente te chama lá dentro do CA. Alguns Júnior, né? Alguns Júnior. Obrigado por você ter vindo, prazer recebê-lo. E a gente trouxe você justamente porque a gente quer ouvir causos, a gente quer ouvir histórias, a gente quer entender como é que é essa vida de alguém de CS. Então, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo e conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar no assunto aí, Compre Alugue Agora, etc e tal, um pouquinho da tua trajetória. Eu que agradeço muito estar aqui, muito legal mesmo. O pessoal chama de prata da casa, o caseiro, né? Então, faço parte aí do time do Compra Alugue Agora, já faz mais ou menos uns 5 anos. Estou com quase 5 anos aí, desde o meio do projeto até o lançamento, até a presente data. E vocês trouxeram um ponto muito legal, porque o meu nome já começa com atrito ali, né? O Robertson já é difícil de pronunciar, e quando é Robertson Júnior, ainda coloca um R, fica um Júnior, mas pode chamar de Júnior, como você já sabe, fica muito mais fácil, né? Então, contar um pouco da trajetória, não só dentro do Compra Alugue, mas como trajetória de carreira, e casos é o que não falta. Com certeza, são quase 20 anos de carreira, né? E, nossa, foram situações inusitadas, desde as mais emocionantes às mais, meu Deus, o que que eu faço aqui? Alguém me ajuda, alguém chama um adulto funcional, aí você lembra que o adulto funcional é você, aí você fala, ok, com todo mundo te olhando e falar, vamos ver como ele vai agir nesta situação e como ele vai liderar o time. Então é isso que eu quero trazer aqui, um pouquinho da experiência do cliente, Customer Success. É um nome realmente, eu também considero um nome gourmetizado no mercado, né? Ainda há uma confusão ainda entre Customer Success e Customer Experience, que são coisas diferentes. No Compra Alugue a gente tem um mix nesse time, mas queria deixar você aprofundar mais aí, porque, como se diz, se você não conduzir, a minha área, ela trabalha falando. Aí eu vou falar e me perder no meio do caminho.
Pode ficar à Nossa. vontade. Não, mas Obrigado. tá certo, a gente quer que o convidado fale, né? Sim, A com pior certeza. coisa que tem é convidado que não fala, gente. O povo quer saber do convidado, já estão de saco cheio de mim, da Ana. Eles querem Eu saber tô de do saco cheio convidado. de você e de mim, sabe? Já, imagina os outros. Eu tô de saco cheio mais de você do que de mim, É recíproco. tá? E, bom, então vamos começar, acho que Pelo explicando. famoso começo. Vamos começar explicando um pouquinho, porque eu falei de uma forma muito, muito superficial para quem nos escuta, né? Principalmente para quem nos escuta e faz parte diretamente do mercado imobiliário, como é que o que é uma área de CS? Acho que vale falar um pouquinho mais sobre isso. E como essa área de CS pode ser útil já trazendo para o nosso mercado. Ótimo. O que que é uma área de CS? Na verdade, eu quero tirar um mito aqui. Atendimento é é a nossa ferramenta. Nós Uhum. não fazemos atendimento. Estranho falar isso, né? É estranho. Mas na verdade, atendimento é uma ferramenta, como se aqui no podcast o microfone é uma ferramenta. Ele te dá voz. Uhum. Então, ele é a base para que realmente a gente consiga pegar todos os insumos para uma melhoria. Visto como uma área de atendimento ao longo dos anos, é a galera que atende o cliente, o pessoalzinho que atende o cliente. Então, isso foi colocando numa linha, às vezes, até de menosprezo, Sim. tá? Então, isso é uma parte que eu nunca deixei muito, até dentro do Compre Alugue, quando nós começamos lá, era uma página em branco, né? Para quem não sabe aqui, o Svezia foi meu primeiro gestor no Compre Alugue, foi ele que me Eu sinto contratou. muito. Eu Coitado. sinto muito. Coitada. E Eu contratei, mas, gente, 5 anos, contratei bem. contratou Sobrevivente. bem, ó, virou. Sobrevivente. Sobrevivente. É. Em um momento ele falou, não dá mais, eu preciso sair debaixo do Svezia. Não... Nossa, pegou bem mal. A gente cria os filhos pro mundo. E olha! Então, assim, quando ele me contratou, né, lá no Compre Alugue, era uma página em branco, né, CS era atrelado a marketing ali, e até hoje continua atrelado, que são áreas sequentes. Eu falo que se o marketing é o jardim, a frente, a fachada, muito bonita, CS é a sala. Porque o marketing coloca da porta para dentro e CS fala senta, e se nós não fizermos esse sofá confortável, com certeza o cliente vai se levantar e vai embora pela porta dos fundos, Sim. tá? Então, a linha do atendimento que o pessoal fala, essa é a ferramenta mais básica e essencial que nós temos. É tratar esse atendimento como uma grande oportunidade de ver aonde eu estou errando, aonde eu achei que era lindo, maravilhoso, Uhum. perfeito, e não é, tá? Uhum. E o cliente me conta isto. Então, desprover com profissionais ali sentados, sejam através de um WhatsApp, de telefone, de um chat, ou de um e-mail, não importa o canal. E de falar, eu tenho que entender que o que eu estou fazendo não é para o meu consumo próprio. O que Uhum. eu estou fazendo é validado por quem usa, tá? Uhum. Então, eu falo que, para resumir CS, Customer Success, é como se nós somos a ponta que amarra ao início. O início é a ideia, depois vem o meio, a construção, a validação, a pesquisa, e no final temos a ponta, que ali é o Customer Success. E ela amarra este início para ver se ele funciona ou se ele não funciona. Uhum. Perfeito. Perfeito. Eu achei Excelente. uma ótima definição. E o Ju, aqui, grande parte das pessoas que nos ouvem são corretores e imobiliárias. Sim. Como que você consegue fazer essa relação do Customer Success com um corretor que também lida muito com o cliente no dia a dia? Certo. Nós estamos falando, no mercado existe o famoso B2B, B2C, então colocando em miúdos aqui, vamos dizer assim, cliente para cliente, empresas para empresas. Então, Uhum. quando eu lido com um corretor, eu estou lidando ao mesmo tempo com um cliente, que é um cliente Sim. nosso do Compre Alugue, e ao mesmo tempo estou lidando com uma empresa. Ele é como se fosse uma empresa, que ele também tem os clientes dele, né? Como se Sim. fosse um B2B2C, Sim. vamos colocar Que é desta até, forma, é né? até esse termo que tem sido muito usado, né? Sim. E tratar com ele já vai vir de uma forma diferente comigo, porque ele não tem tempo a perder. O tempo que talvez ele perderia é o tempo que ele poderia investir e ganhar dinheiro.
investir e fazer negócios. Então, tratar com esse tipo de profissional é literalmente acertar na veia o que ele precisa escutar ou a solução que ele precisa. Não tem muita enrolação. Isto vem de um processo que a gente fala de nicho. Em 20 anos de carreira, é a primeira vez que eu lido mesmo com nicho. Como nicho? Corretor imobiliário é uma classe. Sim. São uma classe, eles são uma certeza. classe. Então, eles conversam a mesma língua. Apesar de um corretor, quando ele se forma, ele poder ter qualquer outro tipo de profissão, mas ele entra naquele nicho ali, e aquele nicho tem sua própria linguagem, sua própria maneira de agir. Então, não adianta você dar muitas voltas e saber que ele quer fazer o negócio literalmente virar negócio. Então, tem que ser rápido, objetivo e assertivo. Sim. Então, a correlação é: estou lidando com uma pessoa que, na verdade, é uma empresa. Empresas precisam de soluções rápidas. É diferente de lidar com um público de ponta final. Por Uhum. exemplo, alguém que comprou esta bola que está aqui na mesa. Uhum. Este cliente não vai ter, provavelmente, um aprofundamento técnico tão alto quanto um corretor precisa ter. Tá. E qual que é a diferença de um contato que é feito conosco, né? Independente do canal ali, como você citou, se é chat, se é e-mail, etc., de um corretor e um dono de imobiliária? Tem diferença? Tem bastante. O corretor, até mesmo por ele agir numa linha um pouco mais individual, ele vai atacar pontos mais voltados ao relacionamento. A imobiliária tende a atacar pontos que voltam mais ao crescimento do negócio. Na minha opinião, deveria ser a mesma coisa, porque o corretor tem o seu próprio negócio. Mas quando você observa, a imobiliária quer saber, por exemplo, quantos leads eu estou trazendo, quantos clientes em potencial estou trazendo, Uhum. quantos acionamentos eu tive. Quando eu trato com o corretor, o que eu posso fazer para melhorar, Uhum. me dá uma dica de como eu posso falar, acontece bastante. Então, o corretor está muito mais, pelo menos dentro dos atendimentos que nós fazemos, né? Pode não ser uma realidade 100%, mas ele está muito mais para uma linha relacional e a imobiliária para uma linha mais técnica, voltada ao numérico mesmo. Uhum. Porque este papel de relacionar o corretor dela vai fazer. Tá, dá pra gente dizer que quando o corretor entra em contato, inclusive algumas ou muitas vezes, não sei, esse assunto ele extrapola ao prático do uso da plataforma. Eu vi que você comentou do Sim. tipo, o que que eu posso fazer para, quer dizer, o dono da imobiliária, tipo, cara, lead, não sei o que, beleza, o corretor é quase como se ele entrasse em contato para ganhar uma dica, é tipo isso? Isso acontece bastante. Ele entra por uma instrução, em algumas vezes, como eu posso usar isso na plataforma, como eu posso fazer esse tipo de ação na plataforma, mas existe uma linha humana que ele quer, uma ajuda nossa, sim, para que nós possamos fazer com que ele seja mais visto, tenha uma visibilidade maior, até mesmo porque é interessante o número de corretores novos que o Compralug tem atingido, né? Corretores que estão começando agora e a que a plataforma dá essa liberdade dele fazer do jeito dele. Uhum. Então, muitas vezes a formação técnica hoje que um corretor tira ali para poder atuar na profissão, ela é só um primeiro passo. Então eles perguntam às vezes pra gente, eu falo, tá, mas eu postei o meu imóvel, por exemplo, você negou ali o meu anúncio, o que aconteceu? Nós explicamos, olha, esta foto de capa, ela não atrai muito, ou esta foto de capa pode ser melhorada. Eu falo, eu não pensei. Eu não pensei, falei, e a visibilidade é tudo, então Com certeza. ele vai trazer uma linha sim mais relacional, mais humana, cliente a cliente, e a imobiliária tende mais a ser uma linha negócios puros, né? Vamos assim, números, quantidade, expansão, área de atuação. Então, esta é uma diferença que traz aí o parâmetro bem setado dos dois aí. Como Sim. a imobiliária age, como o corretor age no atendimento conosco. Ju, eu Certo. queria falar de um caso específico que me chocou bastante. Quando a gente fala de donos de imobiliária, são em grande maioria a geração X, né? Sim. Então você atende um pessoal que é de uma geração acima da sua, né? Sim. Que aqui na mesa temos dois Dos millennials. millennials. Um Graças mais a Deus. preservado do que o outro. Mas temos dois millennials na mesa. E
A gente recebeu uma carta. Você quer contar desse caso? Quero. A gente recebeu uma carta. A gente recebeu uma carta. Não foi uma ligação, não foi um WhatsApp, não foi um SMS. Foi uma carta. Escrita à mão. Não, foi digitada, mas Ah, tá. assinada. Ah, Com assinada. assinatura. Eu queria a escrita à mão e o selo da família. Mas você sabe que hoje em dia os jovens falam, né? Tipo, sei lá, vou te enviar uma carta. Sei lá, a mensagem não chegou em você, vou te escrever uma carta. Zoando. A pessoa, de fato, escreveu uma carta. E isso foi um comportamento que me chamou a atenção. Mas aí eu fui pesquisar o crush dele, ele é realmente uma pessoa da geração X. Então, como é que é lidar com essa galera da geração X? Vamos falar um pouquinho de multietárias. Essa multietárias, vamos dizer assim, várias faixas diferentes, elas são interessantíssimas. E eu não vou mentir. Nesse tempo todo que eu trabalho com relacionamento com o cliente, foi a primeira carta que eu recebi. Eu achei muito fofo. Eu também achei muito legal. Calma foi que a gente muito ainda não legal. falou do conteúdo da carta. Mas o formato já foi diferente. O formato foi em papel timbrado, teve todo ali uma linha Cuidado. formalizada de respeito, papel timbrado, com uma linguagem que a gente chama de linguagem erudita, rebuscada mesmo, nada de cunho coloquial, alguma coisa assim. Não, foi uma carta totalmente formal mesmo, pedindo ajuda, né, ali sobre uma atuação digital na nossa plataforma. Exato, que faz bastante sentido, porque a geração X não é nativa digital, né? Com certeza. Ele, existe um jeito de eu conseguir usar, porque tem muita coisa, eu quero aprender a usar. Mas foi muito fofo, tá? Carta de Preciso uma dizer. outra cidade de São Paulo. Sim. Né? E quando eu recebi a carta, todo mundo, olha, teve uma carta aqui, aí eu olhei, li, recebi. Quando eu olhei, falei assim, nossa, que legal. Essa carta vai ficar guardada. É muito fofa. Ela foi muito legal ficar guardada, mas falando desse desafio aí, realmente ele existe, como você muito bem citado. A geração X não é nativa digital. Tá? A geração millennial também não é nativa digital, nós fizemos parte da transição. A geração Z já sim, nativa digital. O Svezia tirando foto deixa bem claro que ele realmente não é nativo digital. Tem que falar retrato. Vamos tirar um retrato. A gente tirou foto com filme e foto digital, né? Não, e aí no celular tem que usar as duas mãos. Assim, ó. Esquisitíssimo. Eu gosto de vez em quando, que agora eu estou começando a fazer, estou me assumindo totalmente, de fazer a jogadinha para cima, né, que parece que tá apontando alguém para passar uma tela no celular, aí flap, joga o dedo assim, mas quando eu vi essa questão ali da carta, foi um respeito, eu falei assim, olha, então o que a gente tem que ver nessas multietárias? Como eu vou tratar? Né? Eu não vou devolver uma carta para ele. Posso até devolver uma carta de agradecimento em algum momento, sim. Mas eu não vou tratar dessa forma. Então, você vai usar os meios mais próximos de entendimento. Nós ligamos. Então, mais próximo de uma carta está a ligação dentro da régua de atendimento. Faz todo sentido. Tá? Porque já havíamos tentado ali o WhatsApp, não funcionou bem, né? Através de mensagerias, não funcionou bem. E também tentamos e-mail, que também, incrivelmente, não funcionou muito bem. E fomos presencial. Fomos presencial e em formato presencial. Foi isso que você foi fazer ontem. Isso foi ontem. Você foi até a cidade? Sim, nós fomos a Peruíbe, né? Olha e só. fomos excelentemente. Mas muito primeiro bem teve um recebidos. contato telefônico. Sim, um contato Tá. telefônico para abrir Que essa fofo! porta. Você não acha isso muito fofo? Eu acho, mas eu acho que uma pessoa que teve esse cuidado de mandar Merece essa carta super. Sim. também faz todo sentido, né? Nossa, fomos recebidos, inclusive, pelo proprietário da imobiliária na porta. Que foi Ele quem se mandou a levantou, carta. Ele que mandou a carta. E ele foi muito simpático, nos recebeu na sala de reunião. Fizemos uma rodada de ensino ali. Eu mais dois consultores. Nós fomos lá, fizemos uma rodada, chamamos alguns corretores ali da imobiliária dele, explicamos, fizemos toda essa triagem ali e eu falo que você tem que melhorar a sua forma de fazer e melhorar a sua forma de falar. Porque neste mercado imobiliário, você mesmo disse uma coisa certíssima, nós temos uma fatia grande da geração X. Sim. Nós temos ainda uma fatia que ainda precisa de um cuidado. Ainda está se digitalizando. Isso né? mesmo, precisa de um cuidado assim, bem pega na mão mesmo para usar a plataforma. Depois que vai ensinando, vai criando um costume, vai.
mas se você não adaptar, você está propenso a jogar uma fatia grande do Sim. Sim. mercado fora, que é uma fatia que está fazendo uma transição aí para a geração X e para a geração Z, que são os futuros, né, proprietários imobiliários, se já não estão à frente ali, ou literalmente lado a lado, como é o seu caso aí, né, de junto com o proprietário, junto com o pai, ou junto com alguém que conheceu e que já virou braço direito. Sim. Então fizemos Pulamos os essa millennials, adaptação. você viu, né? No mercado É imobiliário. porque muitos millennials vão ser filhos de baby boomer, né? E que É. hoje E não. X também, obviamente. Mas você vê como o mercado imobiliário ainda é muito XZ. Parece que boomers não estavam ali aqui no Brasil, entendeu? Porque não tem muitos millennials mesmo no mercado imobiliário, se você for ver. Entendeu? Mas em que camada você fala? Tô falando como herdeiros. Não foram muitos É. baby boomers que construíram algo pra passar pros millennials. Os corretores millennials que eu conheço são, como é que se fala? Self-made? Que a pessoa Sim. fez sozinha. Não é um negócio de família. Não é um negócio de família, mas Verdade. você vê como acontece com X e Z, porque é o que a gente tá falando também. Quando eu penso em pessoas que eu conheço da minha idade, que estão, enfim, que estão assumindo a imobiliária, eles são Z também, e os pais são X. É que eu acho que esse boom do mercado de crescimento de imobiliárias aconteceu muito na geração X, né? É, exato, Que porque teve a também crise de muitos- 2008. Que também muitos foram self-mades. Aham. Alguns vinham Grande maioria. de uma questão familiar, mas muitos também, tal qual os millennials hoje que estão no mercado, muitos não vêm de uma tradição familiar, os X também não. Acho que o Z, a geração Z que vem de um arcabouço talvez um pouco maior disso, né? Mas é legal, porque você vê que em alguma coisa, em algum momento que pode ter sido a crise, pode ter sido, enfim, tornou o mercado imobiliário interessante na época da geração X. Sim. Sim. A geração X. Eu acho que é o próprio boom das metrópoles, um É. monte de coisa, né? Ela realmente ela está bem à frente das imobiliárias ainda. Até mesmo porque, pelo que eu saiba, os geração Z são filhos da geração X, Uhum. né? Os millennials, pode sim, tem pais Tem um millennials, mas é um percentual É bem muito menor. pequeno. Tem que ser né? muito no começo do milênio e Isto. muito no final da Z, sabe? Pra ser É. um pai milênio, filho Z. E mesma coisa millennial pra X também, É. né? E daí vai nesse sentido. Então, a geração millennial aí, ela está muito mais como eu estou ajudando no meio do processo, mas eu não sou a ponta que é proprietário Sim. Uhum. e não sou o herdeiro ali, literalmente, do negócio ou de família, ou realmente vou ingressar no mercado imobiliário ali com minha própria imobiliária. Tá mais fácil hoje uma geração Z abrir uma imobiliária digital, usar um compra-alugue, do que um millennial Sim. muitas vezes chegar e falar, olha, eu vou abrir a minha imobiliária agora, não quer dizer que não aconteça, Mas não mas é é comum. perceptível ali no público que eu atendo, pelo menos. Uhum. Cara, é verdade. Quando a gente vai no evento parando pra pensar isso mesmo. Existem milênios corretores? Sim, Sim. muitos. Muitos. Mas a maioria não é dono de negócio, não é dono da imobiliária, sabe? Verdade. Agora, se você for ver um dono de imobiliária, ele é X. E ele tá Sim. passando. Ou então, é o que você falou, você tá inovando, aí já é Z. Ou tem um auxílio de um Z. Mas é verdade, é interessante pensar nisso. Até porque Interessante, millennials cresceram ouvindo que corretor não é profissão. Exato, e ainda é Não muito que o no X plano também B. não, mas o X ainda foi a pessoa que empreendeu no momento de expansão muito grande do mercado nos anos 70, 80. Os millennials já era coisa, já tinha aquela coisa do tipo, ser corretor é porque eu não dei certo, é porque eu Sim. estou desempregado, é plano B. E a geração Z já vem com uma outra pegada. Por Sim. quê? Mesmo os que não vêm de uma tradição familiar no mercado, tá? Porque tem também. Sim. Mas já vem o mercado imobiliário não necessariamente como um plano B, pode ser plano A já para a É porque geração a Z. rede social democratizou super, então você consegue Sim. ver muitos corretores que são bem-sucedidos. No meu caso, eu vejo meu pai, meu tio, enfim, como referência e eu sei que o mercado imobiliário dá certo, dá dinheiro, é legal e etc. Mas pra quem não tem isso, a galera vê, né? O pessoal vendendo imóvel pro Neymar, que detesto o Neymar, mas é uma questão, é legal. Vendendo imóveis de luxo, que é sempre almejo luxo. A gente sabe que não entra por lá, mas sempre almejo luxo e a internet foi excelente para os corretores de imóveis. Talvez não ser mais um plano B
e talvez se tornar um plano A mesmo. E como ferramenta de venda, realmente foi É. muito poderoso, mudou muito, né? A geração Z, ela vem surfando no redesenho do negócio. Pode ser redesenhado, pode ser reescrito, pode ser feito Redesenho de do uma forma mercado diferente. como um Sim. todo, né? E realmente a geração millennial é muito mais fácil você ver ela como um corretor, Uhum. como um braço direito da imobiliária, mas é o meio, o fazendo acontecer. Sim. Não tanto na ponta da inovação e não tanto na ponta da criação, que foi o primórdio lá da Total. geração X. Mas você trouxe um ponto muito interessante, eu queria fazer uma conexão sobre essa questão da pichação, né, ali da profissão de corretor. Isso na minha área também, de Customer Success, isso também aconteceu muito, porque na minha, vamos dizer, eu adoro usar isso que eu já posso, na minha época, na minha época você trabalhar com atendimento ao cliente também era para quem não deu certo. Era um subemprego. Era um Ou uma subemprego. passagem para um emprego de verdade, É né? isso, você não arrumou nada melhor. É. E olha, já era, né, que já de um bom tempo já era cliente de customização, de personalização, mas tudo isso vem com base do cliente. Então, Sim. quando nós fazemos ali um paradigma entre a profissão de corretor, que foi vista na geração, boa parte da geração millennial, não pelos millennials tanto, mas por uma questão de, você virou corretor porque você não deu certo. Uhum. Você está trabalhando, por exemplo, no que eles chamam de famigerado call center, é porque você não deu certo. E hoje, esse redesenho tanto do cliente, tanto da profissão de corretor, ele está na mesa como profissões importantíssimas, não só de realizar sonhos, mas de também fazer o quê? Um atendimento bem feito de ponta a ponta, e pode ser o básico, tá? Eu Uhum. falo que teve essa gourmetização de CS ali, de Customer Success, né, de atendimento ao cliente, mas se você fizer o básico, o cliente nem quer entrar em contato com você, resolveu e acabou. A gente pega na Sim. própria geração, ninguém quer ficar preso mais no telefone, não sei Sim. quanto tempo esperando. Ninguém, se pudesse, não queria nem acionar, porque um produto ou Sim. serviço deu Com problema. certeza. Então, se você faz um básico bem feito, começando por um produto bem estruturado, a área de Customer Success, ela fica somente para emergência e não como cotidiano ou uma rotina de Sim. acionamento. Ou mesmo, Ju, que eu acho muito legal de Customer Success, eu li, inclusive, O Sucesso da Disney se dá a Sim, sim, isso, sim, não é? sim. Eu li o livro inteiro lá sobre como a Disney personalizou tudo, escutando os clientes. Então, essa área, ela é o que a gente tava falando, né? Ela não deve ser só deu errado, vou falar. Mas a gente acionar ativamente as pessoas para ouvir feedbacks e criar o melhor produto pro cliente. No meu curso de Harvard, eles falam que existe uma grande confusão você precisa criar o trabalho a ser feito, o serviço a ser entregue. E a gente não pode esquecer que esse serviço a ser entregue não é pensado do ponto de vista de empresa, é pensado do ponto de vista do cliente. Então, que serviço eu estou fazendo ou que problema eu estou resolvendo para aquela pessoa ali. E por isso que no marketing a gente cria toda aquela persona para a gente conseguir visualizar melhor. E a Disney fez isso de uma forma tão excelente que ela agrada, mano, idosos e jovens. Mas porque ela escutou o cliente. Sim. É muito bizarro. O jeito que eles desenharam o parque foi nível. Eles criaram aquela Main Street lá. Eu tava estudando sobre isso lá no Magic Kingdom, quando você entra no parque que tem o castelo lá, tem uma grande rua que não é, você sabe, não tem nenhum personagem, não tem nada. Uhum. É uma grande rua. Eles fizeram isso porque eles fizeram uma pesquisa e as pessoas falaram que quando elas querem estar nos parques, elas querem estar imersas. Como o Magic Kingdom é o começo, eles fizeram aquela rua pra você ir se dissociando da cidade, porque aí quando você chega no castelo, você fala, bom, agora eu tô na Disney. É como se você atravessasse Uma portal. introdução, né? portal Você vai e se realmente é isso que acontece. Sim, e eles foram ouvindo as pessoas. Então, a Disney, ela fala, e eu acho que isso é muito sábio, que ela não tem concorrente direto só. Todo mundo é concorrente dela. Ela tava falando, todo mundo é meu concorrente, direto e indireto, e eu preciso olhar pra como essas pessoas estão atendendo. Uhum. Então, assim, a Disney é um puta case de sucesso que não tem como ignorar a importância de CS. Sim, eu li Total. 2 livros voltados ao atendimento da Disney também. E quando você trouxe um ponto bem interessante, desintoxicar.
né? Como assim desintoxicar? Ela faz uma transição, uma introdução ali para quando você fazer a imersão, você está 100% mergulhado no processo. Isto é importante principalmente quando nós falamos de produtos novos. Você muitas vezes tem que ter uma linha de resiliência mesmo, de paciência. Vamos falar de paciência, não vamos colocar a gourmetização também na mesa. Vamos falar de paciência. Para atender cliente, tem que ter paciência, Muita. Uhum. sabe? E entender que se você está olhando para um lado, você que está atendendo o cliente, você precisa aprender a olhar para 8 lugares diferentes, 8 posições diferentes, porque cada um enxerga de uma maneira. Eu falo que a teoria, nós trabalhamos numa empresa de tecnologia voltada ao ramo imobiliário, né, para fazer a vida das pessoas muito mais fácil, essa é a nossa intenção, e então é o famoso consumo próprio. O que é o consumo próprio? O erro do consumo próprio. Muitas vezes quem desenvolve, quem cria a ideia, por isso que eu acredito muito em pesquisa. É o famoso escutar o cliente. Por que é o consumo próprio? Está ótimo. Mas não entendi o porquê que o cliente não entendeu. Por que o cliente não entendeu? Não tem como não entender. Ou pior ainda, às vezes, né? O porquê que o usuário não entendeu. Né? Isso aí é uma questão de eu estou criando uma ferramenta sobre a minha visão apenas. Se eu não escutar o cliente, ok. Não, então você criou uma ferramenta para você comprar, para você mesmo usar, para você mesmo fazer negócio com ela. E você está fadado a falir, a ser ser um case de insucesso, vamos colocar essa neologia aqui, de insucesso no mercado. Sim. Por quê? A partir do momento que você escuta o cliente como a Disney fez, você sabe o que ele quer e é ele que vai usar. Você como criador, você como pensador, você como desenvolvedor, você tem uma ideia, você faz parte desses clientes, mas você não é o todo. Sim. E o todo a gente vê com pesquisa, o todo a gente vê com um CS bem estruturado, te dando reporte, te dando Um feedback, um BI. Vamos falar, não existe uma empresa hoje que consiga sobreviver muito no mercado, senão ela não é data-driven, ou seja, Sim, direcionar pelos dados. O data-driven ou data-driven é direcionar pelo quê? Pelos dados que o cliente produz. CS, ou Customer Success, vamos chamar de CS aqui, fica mais fácil, né? CS nada mais, nada menos, para não falar mais, é literalmente transformar a voz do cliente em dados. E aí você tem um excelente feedback Para fazer uma tomada de decisão, né? do seu norte. Então, Sim. muito bem lembrada a questão de dados. É pilar, é base. Eu queria até falar, eu trouxe um exemplo, né? Eu tô fazendo um curso agora em Harvard que se chama Estratégia Disruptiva. Então, eles te ensinam a fazer estratégias diferentes, né? E aí, existe uma empresa, tá? Que se chama Prodigy, que criou um shopping online, como se fosse um e-commerce. E nela, ela criou o conceito de e-mail que não existia. Então, era uma troca de mensagens por e-mail. Mas era só no fundo, eles queriam vender coisas. Certo? Só que a galera amou o e-mail. O e-mail foi a feature que deu certo, assim. Que Ninguém coisa, comprava nada, mas ficava trocando e-mail. Só que a Prodigy falou, eu criei um shopping online. Ela não agarrou a ideia, ela não escutou o cliente, e ela fez o seguinte, ela começou a cobrar por e-mail. Você podia mandar tanto, a partir desse número, você vai pagar por e-mail. Aí, a AOL, que é uma outra empresa, virou e falou, olha esse e-mail funcionando, vou fazer um e-mail. Fez só Sim. e-mail, uma assinatura mensal, e você podia mandar quantos e-mails você quisesse. AOL Meu, América Online? AOL. Eu não sei, é muito antigo. Eu vi em AOL Harvard. América Online, eu American acho, Online. né? Você sabe o que É é? American Online. Opa, sim. Eu não sabia. Sou Mas eles millennial, estavam- O bebê. pessoal fala muito AOL mesmo. Mas você vê como as AOL, pessoas, elas vão morrendo. Aí a Prodigy morreu. Ninguém mais usava, e ficou só essa AOL. AOL. American AOL, Online, sei lá. AOL. Aí o Google viu, falou, eu não vou cobrar por e-mail, porque são esses os usuários que eu preciso, vou encontrar outras formas de monetizar. Uhum. A AOL, naquela época, que tinha super acertado na feature, falou, não, mas eu amo a minha feature, eu cobro desse jeito, eu não consigo pensar por fora, né? Ela viu o Gmail fazendo isso, mas falou, você não vai ganhar dinheiro com isso e tal, etc. Morreu. O mercado te dá apontamentos e às Sim. vezes é um produto ou um subproduto que você tem que começa a se destacar, a se despontar e você às vezes nem tem um custo para isto. Por Sim. exemplo, nesse caso do e-mail, ela nem teria um custo, ela poderia ter sim
um lucro, como a AOL, né, a América Online ali, ela teve aquele lucro e ela se manteve. Só que através daquele e-mail, existem os famosos serviços de valor agregado, que chamam na área de CS, os SVAs. Então, ela colocou outros serviços que aquela feature ali, aquela ferramenta aí, abrir porta para ela conseguir ganhar em outro lugar e as pessoas continuarem engajadas. Isso é seguir apontamento de mercado. O mercado, Sim. ele mostra para você, ele te dá tendências. Isso para quem está ligado. E aí a gente volta um pouquinho nessa questão de multifaixas etárias numa empresa que é extremamente importante dentro da diversidade e da inclusão. Por quê? Ao mesmo tempo que uns vão ser conservadores demais, outros vão ser literalmente aqueles inovadores, e eles precisam conviver juntos. Por quê? Quando o inovador coloca os pés nas nuvens, o conservador fala, mas também temos uma parte que você precisa ter os pés no chão, senão Sim. você não vai alcançar o que você precisa. Muitas ideias no ar, poucas ideias no papel, ninguém sabe para onde vai. E ao mesmo tempo, quando o conservador trava e fala, não, sempre foi assim, sempre Uhum. será assim, o inovador vira aquela famosa gasolina de falar, sai do teu lugar que tá confortável, mas daqui a pouco teu lugar não existe mais. É, mas é bizarro você pensar assim, com Exatamente. tudo que aconteceu e tantas empresas que morreram pra outras que vieram inovando e Sim. que eles poderiam ter surfado na onda, entendeu? Blockbuster. Blockbuster é um Blockbuster. super exemplo. O Blockbuster que teve a chance de comprar por quase nada a Netflix e falou, não, obrigado. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas foi um case também que a gente estudou, mas o Netflix enviava DVD o negócio deles era um aluguel de DVD por correio. Ele tinha o mesmo preço da Blockbuster. Então, só que ele acabou sendo menos interessante, porque era o mesmo preço e ele levava mais tempo pra chegar na sua casa. Então, o cara da Netflix, genial, assim. Ele começou a pensar e falou: bom, vou fazer um site onde eu vou fazer recomendação de filmes. E o que ele começou a perceber? Que toda hora que ele recomendava um filme, todo mundo queria aquele filme. E o grande problema da Blockbuster, eu não sei se vocês sabiam, mas eu não sabia, era que quando lançava um filme, eles tinham que comprar muitas cópias. Todo mundo alugava, depois ninguém mais queria alugar e ele tinha que vender aquilo e ele acabava perdendo dinheiro nessa parte também. Beleza. A Netflix eliminou aquela feed quando você deixa de devolver, sabe, o DVD. Atraso, né? E aí a Blockbuster pra competir também deixou, só que era uma grande parte da forma que a Blockbuster fazia receita. Em vez deles pensarem em alterar, eles só tiraram fora e deixaram de receber, o que é um grande problema. Sim. Aí, beleza, aí a Netflix começou, reparando que as pessoas escutavam o que eles falavam, eles começaram a pegar perfis das pessoas, ver o que elas consumiam, eles ouviram de verdade os Pesquisas. clientes e eles só te recomendavam um DVD que eles tinham no estoque. Então, além deles pegarem pessoa igual o Júnior consome, por exemplo, Segunda Guerra. Eu vou ver outras pessoas que também consomem, que fizeram avaliações no site Sim. e criou uma comunidade, entendeu? E aí você pegava, uma vez que você pega um filme, você fala, nunca veria. A Netflix te recomendou. Você alugou, você assistiu, você falou, meu, esse negócio aqui me conhece super. E aí ele foi fazendo isso ainda no correio. Só que você preferia do que pegar o filme que acabou de lançar. Porque era uma coisa que tinha a ver com você, era Sim. super personalizado. Sim. E eles só recomendavam quando eles tinham estoque. Então eles não precisavam ficar comprando muito esperto. Hoje a gente olha um negócio desse e fala, nossa, que arcaico. Mas pensa que isso aconteceu Lá atrás. num momento do mercado, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ou seja, foi muito disruptivo para Sim. aquele contexto onde estavam. De Foi tecnologia, de tudo, né? Eles fizeram um BI na mão, né, praticamente. Começou manual, do tipo, eles juntando informações, mas pessoas que trabalhavam com o cliente, que viam que ele consumia, que pegavam outra pessoa que tinha um gosto parecido. E aí, como você gostava da recomendação, naturalmente você ia avaliando também pra ajudar outras pessoas. Cara, isso é muito legal. É. Olha esse conceito de comunidade lá muito Super. atrás. E tem um lance que é o seguinte também. Aí você fala, ah, Blockbuster não fez nada. É complicado também, sabe por quê? Que a gente fala assim, parece que essas empresas, né, Kodak, Eu ia falar agora, Blockbuster, Kodak, né, entre agora, outras, recente. exato, entre outras que eventualmente ou sumiram ou perderam muito. Parece que, elas não queriam se atualizar, não queriam. Cara, não é que não queriam, sabe? Eu acho que também chegar e falar, a Blockbuster não quis. Eu acho que não é que não quis, é que quando a Blockbuster ela se consolidou, ela virou uma super empresa, num momento que o mercado era aquele.
Sim. Se consolidou, cresceu, ficou gigantesca, lucros enormes, virou um transatlântico. E aí, quando você precisa fazer um transatlântico fazer Movimentação. uma curva rápida, às Uhum. vezes não faz. É, eles falam que É. grande parte E a do Netflix, naquele problema. momento, era uma lanchinha que conseguia. Mas o grande parte desse problema, eles falam que é a gente querer reproduzir processos que funcionam pra, por exemplo, para manter esse navio funcionando, pra fazer a lanchinha. Então você precisa ter uma parte da sua Sim. empresa onde você vai mudar, onde você vai ter mais processos ágeis. Tanto que a Netflix hoje é enorme, mas não para de se atualizar. Tá indo pro mundo dos games. Não sei se você já abriu o Sim. Netflix, agora tá com Tem games. games agora. Então, mas eles têm um pilar de inovação, Sim. entendeu? Mas mesmo assim, tem. Mas mesmo assim, eles não estão imunes a virarem em algum momento uma blockbuster. Sabe por quê? Porque por mais que você já sabendo de tudo isso, você tenta se precaver, criando uma cultura e até algumas células de negócio que possam ter uma liberdade maior, como se você fosse um transatlântico, mas se tivesse umas lanchinhas desgarradas para poder achar novos mercados e meio que avisar o transatlântico antes do casco furar, né? Tem uma outra parada que também às vezes complica e impede como a empresa dê uma guinada na velocidade e na direção certa, que é o apego, às vezes exagerado, Sim. ao lucro que Uhum. está existindo. Então, assim, pensa que a gente hoje é fácil a gente falar mal de uma blockbuster. E tem que falar mal mesmo, não deu certo, mas digo. Mas naquele momento, a gente estava falando de um negócio extremamente lucrativo, gigantesco, que depois sucumbiu a ponto de, inclusive, nem existir mais. Não só ela como marca, mas o próprio mercado dela como um todo de locadoras, né? Ele foi extinto tal qual máquina de escrever foi, né? Mas como é que você chega para uma empresa que é gigantesca nesse ponto, que tá dando lucro, que o acionista tá feliz da vida, porque tem um acionista no fim do ano falando, cadê minha grana? Cara, mas acho Tem que é cultura. executivos de um negócio como esse que falam, que estão vendo lá na frente, porque essa galera não dá para dizer que era todo mundo burro. Não Mas esse era, mas eu acho executivo que que ele, tá na ele é mais ponta. voltado pra inovação. Nasceu Tem inovador. isso também, e tem também a lógica do próprio mercado capitalista como tal naquele contexto. E não tô querendo fazer um discurso, mas o lance é o seguinte: você tá ali na ponta, você é um executivo da Blockbuster, você tá sendo pressionado por resultado aquele ano. Porque o acionista, porque não sei o quê. Você já tá vendo, às vezes você já tá vendo que o negócio não vai. Mas você tá. Eu vou entregar esse ano, eu vou pegar meu bônus e ó. Beijão pra Eu vocês. consigo colocar para vocês, foi um caso que está agora na mídia, né, sobre o criador do design do iPhone. Ele falou que depois de Steve Jobs, depois que Steve Jobs saiu, a empresa tomou outros rumos voltados assim extremamente a lucros. E isso deixou ele muito insatisfeito, mas ele ainda estava lá. E agora ele está trabalhando para a OpenAI. Então ele está no GPT e ele vai realmente trazer agora, eles estão investindo bilhões nisto, para fazer um telefone, na verdade não pode nem chamar mais de telefone, ou nem smartphone não será, Não é? mas uma comunicação fluida através de conversa totalmente nascida, nativa de IA. E por que ele saiu de uma empresa que hoje ainda é considerada um grande sonho de consumo, não só de Sim. trabalho, mas de produtos, né, no mundo? Porque ele fala que a potencialização dos lucros e dos ganhos tirou o espaço da criatividade de realmente de entender qual que é o movimento tecnológico e do que eles podem inovar. Então, olha essa transição que está acontecendo agora, exatamente agora no mercado, com ele lá já trabalhando lá a favor no GPT, né, do time da OpenAI, para criar essa nova, vamos dizer, essa nova, não posso dizer, ferramenta, que eu não posso nem chamar mais de um smartphone, do que ele quer criar. E aí nós entramos nesse paradigma aí do que um trouxe, né, que você trouxe ali da questão do lucro, que muitas vezes Aprisiona o negócio. sufoca, esmaga mesmo, né, a linha da criatividade e também da percepção ali da
temos que ter um pedaço ali de inovação que vai Sim. gritar. Estamos navegando em águas tranquilas demais e daqui a pouco vem um iceberg, a gente bate e acabou. Dependendo do Né? nível da disrupção, seu negócio acaba. Realmente, eu falo que o 8 e o I80, que é um ditado que nós usamos no meu estado, né? Foi de 8 a 80, ou seja, saiu de um extremo para o outro. O desafio realmente é o equilíbrio. Né? E quando a gente fala desafio de equilíbrio, de cabeças que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa se tornaram confortáveis e cabeças que aquilo já não serve mais, eu gostaria de algo novo. A empresa tem que saber realmente colocar isto na balança e colocar pessoas diferentes para colocar na mesa e pensar e assumir riscos. Porque é o que essa reportagem fala desse criador, né? Do design do iPhone, que ele fala assim: nós paramos de assumir riscos, nós paramos de inovar por causa do lucro. Nós fomos aprisionados pelo lucro. Não, isso aqui pode não dar lucro, isso aqui pode não acontecer. Então, você perde não só talentos profissionais também, como você perde mercado. Sim. Aí vem a lanchinha que você disse, né? Por exemplo, ali da Netflix, que consegue virar rápido e, vamos dizer, quase um batomush. Né, com muito respeito ao que aconteceu com o Batomush, mas um Batomush ou Titanic, para fazer uma exemplo agora, que vai afundar porque é difícil de virar em cima da hora. Exato. Mas qual é o olhar visionário, né, que nós estamos tendo? Qual é o 360, a holística, coloque o nome que quiser, aos processos que estão acontecendo no mercado? Por que esse medo exacerbado de mudar? E o mudar, ele pode ser sim embasado. Se há números, o cliente está pedindo, você não está fazendo uma mudança degenerada. Você não está Sim. fazendo uma mudança simplesmente eu coloquei Do o meu nada, dedinho pro né? alto e o barco vai soprar para cá e para cá que eu vou. Não, você não está fazendo isso. Importância de número, importância de ter cabeças literalmente atualizadas com a geração que está em vigor, que daqui a pouco já vem a próxima aí também, que Sim. vai somar com a geração Z, né? Geração Y. Não, Não, Y Y é é millennial, são os millennial. alfas. São os Que Alfas vem depois agora, do né? nosso. Que já também estão já começando a estão entrar no aí, mercado de que trabalho. vão somar com a Z, né? E nesse detalhe todo, eu falo que é um mix. Agora, esse mix é fácil? Ninguém aqui na mesa disse que era. Não, se fosse, É na todo base da mundo tinha a briga, muitas resposta. vezes. É. É briga, discussão. Vocês já e viram? É briga, discussão, não concordo e concordo, e puxa a corda de um lado, puxa a corda de outro, mas existe um processo que aconteceu na minha área chamado Customer Centric, que seria o cliente no centro. Aí depois já colocaram outras metodologias, não é o cliente no centro mais. Eu falei assim, não entendi. Quem consome não está no centro mais. Aí fala, vamos fazer outras metodologias. Então há uma briga de ego também dentro de qualquer área sobre isto. Sim. Mas o cliente sempre estará no centro. Sim. A não ser que só você consuma aquilo que você vai produzir. Aí sim, é você no centro. Mas é difícil realmente virar uma empresa grande, mas em momento algum essas empresas deveriam perder a oportunidade de criar um núcleo literalmente pensante nas novas tendências e se adiantar dentro do próprio nicho, que se a gente fala de qualquer assunto, nós vamos falar de nicho hoje. Sim. Vamos falar de série? Eu gosto de séries que vão abordar a Segunda Guerra Mundial, como exemplo. Você gosta de séries românticas. Reality show. Séries têm nichos. Os velhos eu gosto de reality show. Reality shows. Odeio. Então, séries têm nichos. Sim, e total. você precisa saber para onde você quer apontar, para onde você quer atirar. Sim. Sem medo de ser feliz. Porque se não for, você fica ali até onde você durar. Porque o mercado está assim. Sim. Deixa eu falar. A gente falou, a gente vai ter que fazer um segundo episódio com o Júnior, né? Vai, mas eu só queria fazer uma pergunta. Porque a gente falou e Eu nem me entramos perdi nos aqui. causos ainda. A gente vai ter que fazer um episódio só de causos. Mas eu queria fazer, posso fazer, sabe, pedir pra ele contar um Por caso? Pode. Umzinho. Um, Só pra gente... Só pra o pessoal não falar, pô, prometeram um caos e não falaram nada. Mas vamos fazer depois uma segunda rodada só de causos. Tá Show de bom. bola. Ju, eu queria que você contasse o caso mais emocionante que você viveu. Pode ser dentro do Compra Aluga Agora, pode ser fora, mas emocionante no sentido bom da coisa. Tá, sem emocionar, né? Eu não vou me emocionar, porque esse caso foi muito marcante. Eu trabalhava numa seguradora, né? E foi minha primeira startup. Então, nós trabalhávamos dentro das prestadoras de serviço. Tínhamos 3 prestadoras de serviço. Íamos para o escritório muito esporadicamente. Aí, um belo dia, eu fui, me chamaram, vem aqui no escritório, nós queremos fechar algumas ideias novas, aquela coisa, tudo bem. Fui para lá.
E de repente, depois de umas 2 horas lá no escritório, me chega a líder do jurídico e mais 2 moças desesperadas lá, falando: Júnior, o que que nós vamos fazer? Eu falei: o que aconteceu? Tem um cliente lá embaixo. Eu falei: oi? Nós não tínhamos atendimento presencial, de Uhum. forma alguma. Aí eu falei assim: um cliente lá embaixo, eu falei: aí ninguém sabe quem vai atender. Eu falei: eu vou atender, porque é o meu papel. Mas ele veio presencialmente mesmo, sim, e ele está lá embaixo com o carro parado e ele está fazendo algumas ameaças. Aí eu falei: não, eu vou descer. Aí a líder do jurídico já falou comigo assim: não, eu vou descer com você e nós vamos alertar os seguranças para que você consiga falar com o cliente. Desci. Quando eu desci, era um senhor e que estava chorando já, assim, e a gente achou que ia achar uma situação, a gente viu outra. E ele falou: sou motorista de aplicativo, o meu carro está quebrado, esse carro tá para parar a qualquer momento, já parou comigo uma vez, e isso aqui é o ganha-pão da minha família, eu não tenho condições, a própria empresa já falou que eu não posso continuar rodando com esse carro assim, e vocês não liberaram ali o carro reserva para mim e eu tenho direito, eu pago. Então nós descemos numa situação onde o cliente estava agressivo, quando ele viu que a gente desceu e atendeu ele mesmo, ele mudou e ele começou a passar mal. O cliente começou a ter um pequeno entortamento na É um AVC? face, Vixe, Maria. e dali a situação de resolve o problema, já começou a querer virar uma situação quase que médica, acionamos ali De tão nervoso que ele tava, ficou né? Tadinho. muito nervoso. E o carro parado, e ele batia às vezes no capô do carro, e chamamos o pessoal da segurança do trabalho lá do prédio, que era um prédio bem estruturado para isso, e conversando com ele, eu falei assim: mas meu Deus, qual o momento que nós não atendemos esse cliente? O que aconteceu? Quando nós fomos ver, ele não clicou no último botão de enviar a solicitação do carro reserva há uma semana atrás. Putz, coitado. E aí, quando eu fui ver no celular dele, era um aplicativo, até mesmo pela dificuldade de usar o aplicativo, eu falei: olha, faltou só apertar aqui, mas não se preocupa, eu aperto para você. Posso? Ele falou: pode, porque a gente não pode fazer a solicitação para o cliente. Apertamos o botão, ele falou assim: mas vocês liberam em até 5 dias úteis, como eu vou fazer? Eu falei: não, nós vamos dar um jeito. Então, nós subimos, conversamos com o pessoal realmente que liberava o carro reserva para liberar um carro de imediato para ele. Ele subiu conosco, ele pôde conhecer a empresa e ali a gente acalmá-lo um pouco, mas foi uma situação assim de problema a quase emergência médica e ele pôde pegar o carro foi para a oficina como o seguro dele cobria e ele ficou com o carro reserva. Parece que é simples, mas quando você pega um caso desse de uma pessoa tremendo porque a família dele está passando necessidade, porque É ele não simples pra consegue nós de adiar, fora, né? aí você fala: meu Deus, o que eu faço aqui? Esse foi um caso assim que nos tocou muito dentro da parte da seguradora, como a gente já teve caso de mãe parada com um bebê dentro do carro, né, ali totalmente na marginal à noite. Para quem não sabe, a marginal é bem perigosa à noite. Com O carro certeza. quebrou chovendo, tava com a bebê de colo, no bebê conforto, ligando pra gente e ela falando: pelo amor de Deus, me ajuda, o carro quebrou, ainda vão levar meu carro, eu tô com a minha filha aqui. E nós acionarmos ali a polícia para chegar, para fazer a cobertura, para ela não ser assaltada e ficarmos com ela até o guincho chegar e levar o carro e pagar um táxi para que ela chegasse em segurança. Mas é um momento que você fica do lado ali do analista que está cuidando do caso, porque vamos falar de humanidade. Aquela pessoa que Uhum. está atendendo, ela também treme. Aquela pessoa também fala: me ajuda aqui, o que que eu Uhum. faço? Ela tá lá sozinha, tá no escuro, tá chovendo. Então você tem 2 pontas ali também como líder. Acalmar o seu analista que está atendendo, né, porque a pessoa se comove, e também dar um acalento para o cliente indo além, porque tem itens ali que nós fizemos pela cliente que realmente não eram de praxe. É aonde que você, como experiência do cliente, tem que tocar e falar: e a humanidade onde que fica? Uhum. Vou deixar sozinho porque não está no contrato? Porque É. não está no protocolo?
como que funciona, qual que é a imagem que essa empresa está vendendo e qual a imagem que ela sustenta no mercado na hora que o negócio realmente acontece. Isso nós vemos nos feedbacks, isso nós vemos ali nos comentários. Esses 2 casos foram 2 casos, assim, bem difíceis mesmo difíceis que nós vivemos, e tivemos que ter muito tato para lidar. E eu não duvido que fidelizou, né, os clientes, porque é um Sim. atendimento totalmente diferente do que a gente no Brasil tá acostumado. Com Foi certeza. a nossa empresa, né, fez um vídeo conosco, falou, olha, eu nunca fui tratada desta forma, eu não fui vista como uma pólice, que era um número de uma pólice, eu fui visto com humanidade porque eu estava com a minha bebê, né, e dirigindo, e o carro quebrou num lugar ermo, difícil, perigoso. Então já tivemos esses casos aí nas mãos, e são casos que você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? O adulto funcional sou eu. Sim, total. Ju, Bom demais. eu queria te agradecer muito por ter Que vindo. isso, eu que agradeço. A gente vai abrir um espaço para caso você queira conversar, e aí, agora você pode falar diretamente com eles. Caso você queira deixar uma mensagem para quem tá te ouvindo, tá? E aí a gente encerra. Isso aí. Quero sim. Quero falar muito rapidamente sobre pessoas que se propõem, às vezes, a cargos de liderança. Se eu fosse deixar uma mensagem para estas pessoas liderança não tem paz. Pode parecer engraçado. Jura? Nossa, quase não mas percebi isso. A verdade é essa. Se você quer buscar paz num cargo de liderança, você buscou no cargo errado. Porque você cuida de pessoas, você tem que estar atento todos os dias, todo dia terão situações novas, e você vai ter que sim manobrar entre as prioridades ali do propósito da empresa e as prioridades do propósito de humanização das pessoas. Então, atendimento ao cliente, lembre-se sempre, existe uma outra pessoa que está do lado da linha, que tem uma família, que tem sentimentos ali também. Então, seja gentil no máximo que você puder. E se você tiver que reclamar, use os canais devidos. Não há agressão a uma pessoa que está ali trabalhando, fazendo o seu ganha-pão do dia a dia. Esse é o recado, porque gestão não é fácil, porque gente não é fácil. Por isso que tem que amar. Eu, pelo menos, amo, estou fazendo há 20 anos ainda e não tomo remédio. Importante frisar. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo, que tá aqui também. Obrigado, Júnior. E, gente, até a próxima. Se vocês quiserem que o Júnior volte, por favor, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar um like. Por favor, se inscreva, porque, assim, o Rodrigo, ele é completamente apaixonado pelo podcast. Então, quanto mais inscritos, mais no Instagramzinho dele estará lá. Podcast mais ouvido do mercado imobiliário. Então, por favor, façam Fazer esse o que homem se feliz. somos, não é verdade? E nem falamos de causas aqui, ainda vamos trazer ele para falar só de causas. Mas aproveitando, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, a gente tá em todas as plataformas e também na TV Gazeta, porque nós é chique. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.